1 Samuel, capítulo 15. Primeira Samuel, capítulo 15. Verso 22 e 23. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Porque a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Amém. Até aqui, esses dois versículos. Esse texto aqui, que nós acabamos de ler, é óbvio que ele faz parte da história bíblica, história do povo do Senhor, do povo de Deus, e fala exatamente do momento onde Deus estabeleceu o primeiro rei de Israel, o primeiro ungido por Deus para ser o que governaria a nação de Israel, o que dirigiria a nação de Israel a um caminho que Deus desejasse, E o seu nome, ele era Saul. Todos já sabem quem era esse rei, quem foi esse rei. Saul é o nome dele. Logo quando ele foi ungido rei, Deus usou um profeta de nome Samuel, também muito conhecidos por nós, a comunicar, a Saul a sua primeira missão como rei, sua primeira missão como rei de Israel. Isso era uma dinâmica muito usada por Deus, Deus, ele não se dirigia ao rei propriamente dito, mas sim ao profeta. E o profeta se comunicava com o rei. O profeta, ele exercia uma comunicação com o rei. Então Deus usa Samuel para dizer o seguinte: Saul, seja bem-vindo a ser o nosso rei, mas Deus já colocou no meu coração o que você precisa fazer. A primeira missão que você precisa fazer, Saul, como rei de Israel. E a missão é mais ou menos o seguinte, Saul: você vai pegar, juntamente com o seu exército, você deve entrar numa cidade ímpia e cruel, de nome Amaleque, ou Amalequitas, como você preferir, Amaleque. Saul e o exército, então, deveria destruir todos os amalequitas e toda a cidade. Não deveria sobrar nada. Nada. E olha que interessante que o texto, nós não lemos, mas o texto diz que dos animais do campo ao rei de Amaleque. Ou seja, não deveria sobrar nada. Todos deveriam ser destruídos. Porque Amaleque, ela era uma cidade ou um país que dava muita dor de cabeça. Eles eram muito cruéis. Então Deus usa o Saul agora como rei para passar a régua nesse povo, para exterminar, para acabar de vez com esse povo, e para, de alguma forma, promover paz na terra. Então, depois da ordem vinda do próprio Deus, óbvio que Saul, ele pegou o seu exército e meteu lá uma hashtag, partiu Amaleque. Partiu Amaleque. Pegou todo o seu exército e, chegando em Amaleque, eles mataram todos os amalequitas. Mas o texto diz que não mataram nem os animais e nem o rei. Mas a ordem de Deus era dos animais do campo até ao rei. Deveriam ser exterminados, deveriam morrer. Todos. Ou seja, na sua primeira missão, Saul, ele já erra como rei. Ele já erra na sua primeira missão. E voltando eles para Israel, fico imaginando, Saul e seu exército se alegrando, festejando,
tirando as fotos, tirando uma selfie, né? Matamos a todos. Jonatas, meu filho, a gente deixou escapar algum? Mas a Bíblia diz que eles trouxeram tantos animais quanto o rei na bagagem. Trouxeram na carroça. E voltando eles para Israel, Deus já sabendo do que havia acontecido, Deus chama o profeta e diz o seguinte: Samuel, de boa, eu não sei aonde eu estava com a cabeça, entre aspas, tá? Mas eu me arrependi de constituir Saul como rei de Israel. Eu me arrependi. Além dele me desobedecer na sua primeira missão, ele não seguiu nenhuma das minhas instruções e não deu outra. Quando Samuel ouviu o desabafo da parte de Deus, é óbvio que o profeta, então, ele foi tirar satisfação com o rei, com Saul, dizendo mais ou menos o seguinte: Saul, o que aconteceu? O que foi que aconteceu, Saul? Você está louco? Deus mandou você matar todos os amalequitas, mas você poupou os animais e ainda poupou o rei. Poupou o rei. Saul, você pensa que está brincando com quem? Você pensa que está fazendo o quê? Por que você desobedeceu ao Senhor? Por que você desobedeceu a Deus? E quando Saul, ele tomou essa exortação, ele tentou se explicar. Como muitos de nós, quando Deus vem e nos exorta, quando Deus vem e fala conosco, e não precisa ser um homem para falar com você, ou uma mulher para falar com você. Quando nós abrimos a palavra de Deus no nosso quarto, Deus vem e fala com você. Nós queremos justificar, mas Deus é porque sabe. Então, nós queremos dar justificativas para Deus. E Saul então disse: Samuel, eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu só não matei o rei. E os animais eu poupei. Sabe por quê? Porque eu tenho uma boa justificativa. Samuel, eu tenho uma boa justificativa. Porque eu trouxe os animais. Sabe por quê, Samuel? Para sacrificar ao Senhor. Para oferecer sacrifícios a Deus. Essa foi a justificativa de Saul. Quando Saul então ele disse isso, Samuel então ficou ainda mais nervoso, ficou ainda mais bravo, e disse: seu cara de pau, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios de animais? Do que o quê? Quanto se obedeça a sua palavra. Saul, saiba de uma coisa: mal você começou como rei, mal já vai terminar. Porque para Deus a obediência é melhor que sacrifício. E a submissão é muito melhor que a gordura de animais, de carneiros. Porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor. Saul, sinto muito em lhe dizer, muito, mas mal começou o seu reinado. Mas o próprio Deus já deu fim. Ele te rejeitou. Depois dessa exortação, de Samuel para Saul, o texto relata que Saul tentou se desculpar. Saul ainda tentou se desculpar, mas Samuel deu as costas para Saul. Saiu andando mesmo. Saul, desesperado, então chega Samuel e encosta na roupa de Samuel por trás. E quando ele encosta, o texto diz que ele rasga as vestes de Samuel. Rasgou por inteiro. Samuel olha para a cara dele. Não acredito, você está me tirando, cara. Você está me tirando. Mano, você é muito mala. Além de você desobedecer a Deus, você ainda rasgou a minha roupa. Rasgou as minhas vestes. Você me deixou nu. Samuel diz: assim como você rasgou a minha roupa, Deus rasga o seu reinado hoje. Deus rasga o seu reinado. O texto eu encerro por aqui. Eu encerro ele por aqui. Mas algumas lições eu consigo tirar a respeito desse texto. Eu consigo aprender alguma coisa nesse texto.
Primeiro, se Deus nos chamou, se Deus chamou a mim e a você, temos que valorizar dons e talentos que Ele tem entregado em nossas mãos. Temos que valorizar as responsabilidades que Ele tem confiado em nossas mãos. Perceba que Deus, Ele deu a oportunidade a Saul de ser o primeiro rei de Israel. Primeiro rei de Israel. Olha que privilégio. Mesmo assim, Saul não soube aproveitar o que Deus tinha presenteado. E cá entre nós, por mais que nós critiquemos Saul, assim também somos nós. Assim também somos nós. Quantos desafios e responsabilidades Deus Ele tem colocado em nossas mãos. Porém, vira e mexe, a gente quer dar um migué em Deus. A gente quer enrolar a Deus. A gente quer passar Deus para trás. A gente quer tirar uma vantagem de Deus. Quer dar um chapéu em Deus. E não encarnamos as nossas responsabilidades do jeito que Deus espera que nós encarnemos. Sendo que a nossa função é muito mais importante na Bíblia do que a de Saul, de ser rei de Israel. O quê? O que você está falando? Que a nossa função na Bíblia é mais importante do que ser rei de Israel? Sim. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: relata que em Cristo vocês, porém, são o quê? Geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa. Povo exclusivo de Deus. Para quê? Para queimar bode, para queimar carneiro? Não! É para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que a Bíblia diz a respeito de mim e de você. Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você, para mim: valorize o que Deus tem entregado para você. Valorize o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. E tem gente que quando ouve isso só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Para de pensar em dinheiro. Responsabilidades. Responsabilidades. Ou a gente assume as nossas pequenas responsabilidades que Deus deu para a gente. Porque senão Ele nunca vai colocar grandes responsabilidades em nossas mãos. Por quê? Porque Ele não quer mais errar. Deus, Ele não quer mais errar. Ele não precisa mais errar com João, com Maria, com Zé Roberto. Deus, Ele não precisa mais errar. Deus, Ele não quer mais errar. Porque o texto, ele tem cuidado de dizer que Ele confiou a alguém. Ele confiou em alguém. Esse alguém não soube honrar essa responsabilidade. E Deus tem confiado isso a mim e a você. E às vezes nós não honramos. Nós não honramos as responsabilidades que Deus tem colocado em nossas mãos. Os desafios que Ele tem colocado em nossas mãos. A segunda coisa que eu posso enxergar nesse texto é que eu encontro nesses versos o seguinte: Deus, Ele é um Deus detalhista. Deus, Ele é detalhista. Perceba que Deus tinha pedido para Saul matar o quê? Só as crianças? Só os homens? Não, todos, desde os animais até o rei. Todos. Porém Ele poupou o rei. Talvez, sei lá, uma leitura minha, não sei. Talvez Ele poupou o rei para fazer uma aliança política. Porque afinal de contas Saul estava no começo do seu reinado. Então ele precisava fortalecer o seu reino, fazendo uma aliança com outro rei. Até então o rei, a gente não sabe qual foi a desculpa, né, que ele teve para não matar o rei de Amaleque. Mas os animais foi a desculpa mais fajuta, mais falsa do mundo, mais sem noção do mundo. Ele diz: eu poupei os animais, Samuel. Eu poupei os animais é porque eu queria fazer um culto para Deus. Eu queria oferecer a Deus. Vai plantar ovo para ver se nasce galinha. Que desculpa mais fajuta foi essa? Ele queria fazer dinheiro com aqueles animais. Ele queria fazer dinheiro.
tem alguns crentes, algumas pessoas que está trazendo até colesterol para Deus, se é que eu posso dizer isso. Trazendo até colesterol para Deus, de tanta gordura, de tanto sacrifício, mas pouca obediência. Pouca obediência. Deus, ele está com um alto nível de colesterol, porque é muito culto para pouca obediência na segunda, na terça, na quarta. Ou seja, o discurso de Saul estava certo, ou não? Estava certo, oferecer sacrifícios a Deus. Estava certo, mas a motivação estava errada. A motivação estava errada. Assim somos nós também, às vezes, sim ou não? Somos nós. Deus insistentemente nos dá algumas direções, nos oferece algumas orientações, mas infelizmente nós encarnamos a síndrome de Saul. Colocamos os pés pelas mãos. E depois chegamos no culto arrependidos, com a maior cara de pau, chorando como ninguém. Cantamos como ninguém, levantamos as mãos como ninguém, ofertamos como ninguém. Porém, ao sairmos da igreja, é o mesmo homem, a mesma mulher. Muito sacrifício para pouca obediência. Muito culto para pouca obediência. E Deus, se é que eu posso fazer esse trocadilho, já está com o colesterol altinho. Porque o que Ele quer ver é conversão após o sair do culto. Ele quer ver mudança após o sair deste local. Se a gente sair daqui e tiver uma disposição de melhorar um pouquinho pelo menos, disposto a obedecer a Deus um pouquinho pelo menos, porque aqui todo mundo tem cara de crente, porque aqui todo mundo tem roupa de crente, aqui tem som de crente, tem ambiente de crente. Olha aí do seu lado, tem ou não tem? Tem. Talvez um crente mais moderninho, né? Mas gente, você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus ele é bobo? O cara aqui faz toda a cena de crente e chega na segunda-feira ele se acaba na internet. Você acha que Deus tem prazer em gente assim? Falei do cara, agora vou falar da cara. A cara aqui canta como ninguém, mas na segunda só palavras tortas que saem da boca. Será se você acha que Deus tem prazer em gente assim? Você acha que Deus tem tempo para perder munição com os Saúls que não querem nada com Ele, que não querem obedecer a Ele? Ou será que Deus ele é movido por cultos? Quer mover o coração de Deus? Quer mover a mão de Deus? Carneirinho, ovelhinha não vai mexer com Ele. Dinheiro não vai mexer com Ele. Que mexe o coração de Deus, que vai mexer com o coração de Deus, com a mão de Deus, é como encontrar numa vila belemita. Você que é leitor da Bíblia, você sabe o que eu estou falando. É encontrar numa vila belemita, atrás de ovelhas, um coração disposto a obedecer e a servir a Deus. Quem era esse? Davi. Que está prontinho para ser usado por Deus. Deus ele tem uma nova história para os Saúls que querem ser Davis. Deus ele tem uma nova história. Porque Deus ele é o Deus da primeira, da segunda, da terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava chance. Não estou falando que Deus é um Deus que não tem mais interesse se nós erramos uma vez, duas vezes. Não estou falando isso. Mas Deus está procurando Saúls que estejam dispostos a voltar para Amaleque e, se preciso for, matar o que precisa for matado. Matar, exterminar aquilo que precisa ser exterminado. É voltar para Amaleque e exterminar aquilo que ficou para trás. Ou ir lá na carrocinha e dar um peteleco naquele que está na carrocinha.
Deus, Ele quer obediência. Deus quer obediência. Deus, Ele não quer sacrifício. Deus, Ele quer obediência. Você foi chamado, eu sei. Nós fomos chamados, eu sei. Que você possa dar uma resposta a esse chamado dizendo: o que precisa matar, o que precisa exterminar, eu vou matar, eu vou exterminar. Eu vou acabar. Se é preciso cortar o cabo da internet, eu vou cortar o cabo da internet. Irmão, mas é pecado? Para alguns é. Para alguns é. Vendo coisa que não precisa ver. E aí no culto de domingo é a mesma ceninha de novo. E chora como ninguém. Canta como ninguém. Isso é só gordura. É só gordura. É só gordura. O que Ele quer ver é o dia após o outro. Que tudo que você ouviu aqui, você possa canalizar em favor da sua missão lá fora. Não é aqui dentro, mas lá fora. Irmão, mas é muito radical eu cortar o cabo da internet. Radical? Eu radical? Radical foi Jesus que pediu para cortar o teu braço, se ele te faz pecar. Radical foi Jesus que mandou cortar a tua mão, arrancar o teu olho, se ele te faz pecar. O que é mais fácil? Se cortar o cabo da internet. Qual é a malequita que está acabando com você? Qual é a malequita que está te matando, te exterminando? Pornografia, adultério, mulher, homem, meias verdades, mentiras. Porque a sociedade, ela quer colocar cada vez mais a sujeira por debaixo do tapete. Cada vez mais quer colocar por debaixo do tapete. Mas Cristo veio para libertar. Cristo veio para libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias. Qual é a malequita que está acabando com você? Qual a malequita que está acabando comigo? É que não tem bom, não. Todos nós somos alvo da graça e da misericórdia de Deus. Todos. Se você foi chamado, dê uma resposta a esse chamado. Se for para ir para Amaleque, matar todo mundo, mata todo mundo. Extermina todo mundo. Não faça negociação, não faça aliança. Estou falando para você sair daqui deste lugar e matar a sua sogra, matar o seu marido. Não é isso que eu estou falando, não. Não, é hoje que eu vou dar um fim no meu marido. Não, é isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de práticas, de atitudes. Você sabe qual é o teu amalequita? Você sabe. Eu sei qual é o meu. E você pode fazer o culto que você quiser, que isso não vai mexer o coração de Deus. Não vai mexer o coração de Deus. O que ainda move o coração de Deus é obediência. Obediência. Porque quem brinca com as coisas de Deus é considerado como feiticeiro. Tem noção disso? É considerado como o feiticeiro. Não está dizendo que é feiticeiro, mas é como feiticeiro. Tão ruim quanto. Que a nossa resposta a esse chamado, que a nossa resposta seja: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Se é para exterminar, eu vou exterminar. Se é para matar, eu vou matar. Qual é o teu amalequita? Qual é o teu amalequita? Eu venho aqui com toda a humildade te dizer: você pode sair daqui diferente. Eu posso sair daqui diferente. Basta você querer. Basta você querer. Conta-se uma história que
dia um garoto olhou para aquele homem que era sábio demais. E ele colocou no seu coração: eu vou desafiar esse homem. Ele se diz muito sábio. Eu vou desafiar ele. Vou desafiar ele. Eu já sei o que eu vou fazer. Já sei. Estou vendo aquele ninho de passarinho. Eu vou subir lá, eu vou pegar aquele filhote. Eu vou pegar ele e eu vou chegar diante do sábio. Eu vou colocar para trás e vou chegar diante do sábio. E dizer: sábio, você sabe o que tem aqui na minha mão? Eu sei. É um filhote de passarinho. Ok, você acertou. Mas eu quero que você me diga se ele está vivo ou se ele está morto. Aquele garoto, ele pensou consigo o seguinte: se ele falar que está vivo, eu aperto ele e mato. Eu apresento ele morto. Eu desmascaro esse homem. Se ele falar que está morto, eu deixo ele vivo, eu apresento ele vivo. E ele chegou diante do sábio e: você tem um passarinho. Então me diga, como é que ele está? Ele está vivo ou ele está morto? E aquele sábio olhou para aquele jovem, para aquele garoto e disse: isso vai depender de você. De você somente. Só vai depender de você. Aquele garoto olhou para aquele homem e falou: não tem jeito mesmo. Não tem como mesmo. O que isso quer dizer, queridos? Que depende de mim e de você. Os amalequitas estão à minha volta, estão à sua volta. O teu amalequita está aí, está vivinho. 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 E vira e mexe, ele aparece na sua frente. Mas para nós exterminarmos de vez, para nós acabarmos de vez, você sabe qual é. Isso só depende de mim e de você. Não depende de outras pessoas, mas vai depender simplesmente e tão somente de você. De você. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Olhe para ela. Fale para ela. Deus sabe dessa dificuldade que você está passando. Diga para ela: Deus sabe. Deus sabe dessa dificuldade que você está passando. Deus, Ele conhece. Deus, Ele quer te ajudar. Deus, Ele quer te ajudar. Deus, Ele quer te ajudar. Deus, Ele quer fazer com que você vença esse amalequita. Mas para isso você precisa ter uma atitude de obediência. Obediência. Tão somente a sua palavra. Tão somente a sua palavra. Mas diga para ele: você precisa tomar uma atitude hoje. Precisa tomar uma atitude hoje. E sabe qual é? Pergunta para ele: qual é o teu amalequita? Qual é o teu amalequita? Qual é o rei que está aí vivo? Qual é o inimigo que está aí vivo? Talvez para a gente exterminarmos o nosso amalequita não vai ser fácil. Talvez para a gente terminar com o nosso amalequita, para a gente matar, para exterminar, não vai ser fácil. Talvez você possa dizer: eu preciso sentir algo para... Não, nós não precisamos sentir nada. Nós não precisamos sentir nada. Quantos aqui todo dia de manhã sente alguma coisa de acordar cedo para ir para o trabalho? 6 horas da manhã, ai que gostoso. Eu senti no meu coração fogo de acordar cedo e trabalhar. Acho que não, a gente não sente. Talvez para a gente terminar com o nosso amalequita, talvez ele é bonitinho, talvez ele é bonitinho, pequenininho, você vai ter dó, mas vai ser preciso. Vai ser preciso. Vai ser preciso.
Assim como Samuel pegou da espada, e chegou diante daquele rei Amaleque e arrancou a cabeça. Vai ser preciso a gente fazer isso também. Exterminar o nosso amalequita. Exterminar aquele que está nos acabando, que está acabando com a gente, que está nos matando, que está nos corroendo, que está nos exterminando. Atitude de obediência. Atitude de obediência. Eu quero orar com você nesse momento, para a gente sairmos desse local, deste lugar, com o nosso coração disposto a obedecer a Deus, com o nosso coração disposto a uma mudança de práticas, de atitudes, um coração disposto a obedecer a sua palavra, a valorizar aquilo que Ele tem entregado em nossas mãos, aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Talvez o que Ele tem confiado a você